Olá, alunos do primeiro ano D e primeiro ano E, que é o professor Maurício. E nesse vídeo nós vamos trabalhar o conteúdo de literatura, ok? Nós vamos falar sobre o humanismo, né? Essa tendência literária que vai vir após o trovadorismo, que nós já estudamos, né? Nós já vimos esse conteúdo, então nós vamos dar sequência. O que foi o humanismo? Né? Nós vamos entender um pouco sobre o contexto histórico do humanismo. O humanismo ele é o nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu no século XV, na Europa, na Itália. Por que é que nós estudamos essa característica, né, esse estilo literário do humanismo, se é uma realidade distante da nossa brasileira? Né? Porque a nossa literatura, ela tem suas raízes na literatura portuguesa. E Portugal, né, está ali no continente europeu, e a literatura portuguesa também sofre influência dessa literatura que vem ali dos outros países europeus. Então nós temos aí o surgimento dessa tendência, desse estilo, né, humanista, tanto na área da filosofia como na área artística, surgindo lá na Itália e chegando à Europa, né, a Europa no todo, chegando a Portugal. Então nós temos aí, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Isso ocorreu durante o período do Renascimento cultural. Então, nós estamos aí saindo lá da Idade Média, onde nós já estudamos essas características lá quando a gente viu o trovadorismo. Então, nós estamos num período de transição, de mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nós estamos aí num período chamado de Renascimento cultural. As artes, né, vão renascer, por isso do nome Renascimento Cultural. Então a sociedade renasce em vários segmentos, inclusive na área cultural, onde está a literatura. Na literatura ela representou o período de transição, né, de uma escola literária para outra, que foi do trovadorismo para o classicismo, que será a próxima tendência literária que nós iremos estudar. Porque o humanismo em si não é considerado uma escola literária, uma tendência literária como o trovadorismo, como o classicismo ou as outras. Ele está num período de transição, está no meio entre trovadorismo e entre o classicismo. E esse período é marcado por algumas questões históricas importantes que vão exercer influência sobre o modo de produção literária. Que nós temos aí, né, o declínio do sistema feudal, aquela sociedade da Idade Média, né, feudal, pautada ali no campo, né, na questão dos feudos, na questão da sociedade aí bem organizada, como você vê aí na pirâmide, né, os senhores feudais, o clero, a nobreza, os guerreiros e os servos, ela está entrando em declínio, né, ela vai perder espaço. E vai surgir o quê? Vai surgir a burguesia, uma nova classe, né, que vai surgir na Europa, principalmente com o avanço do mercantilismo, o avanço das grandes navegações que vão impulsionar essa mudança histórica na sociedade. Então, ao final da Idade Média, há um certo distanciamento em relação à religião, que nós chamamos de teocentrismo. Lembra aquela ideia lá do trovadorismo, né? O homem não é tão importante assim, né? Não tem domínio sobre si. O que tem domínio sobre si é Deus. Deus está no centro, essa ideia aí do teocentrismo. Então, tudo girava em torno desse ser superior, dessa divindade, que era representado por quem? Pela figura da Igreja Católica. Então, tinha essa certa submissão a Deus, né, através da Igreja. Aí nós temos aí uma nova maneira de representar a importância do ser humano, sinaliza o surgimento de uma nova mentalidade na Europa em transformação. Se a sociedade está mudando, essa mudança acontece porque as pessoas estão mudando. Então, há essa transformação. Então, a literatura também vai sofrer essa influência dessa transformação na Europa. O humanismo ele representa um momento de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno, como eu já falei para vocês. O contexto de produção da literatura humanista ele é o mesmo do trovadorismo, as cortes e os palácios. A sociedade não chegou à mudança extrema, né, de não existir mais aquele ambiente que existia no trovadorismo, das cortes, dos palácios, né, da nobreza. Ela continua a existir. Então, a literatura vai ser produzida principalmente
para esse contexto das cortes e dos palácios, né? Principalmente a poesia e as outras produções literárias que nós vamos estudar no decorrer dessa aula. Aí nós temos palavras-chave, né, principais características que marcam o humanismo. A gente pode dizer assim, que são características fortes desse período. A racionalidade, né, o homem passa a ter essa visão racional sobre si, sobre a sociedade em que vive. Ele não tem aquela visão mais de Deus como centro de tudo, aquele ser que é inquestionável, que eu tenho que fazer, né, porque senão Deus castigará, que eu estou indo contra a moral se eu não fizer. Ele começa a pensar de uma forma mais racional. E isso vai chegar na literatura, nos textos literários. Essa temática vai para a literatura. O antropocentrismo, aquela ideia inversa ao teocentrismo, né? Não é mais Deus o centro de tudo. O centro agora é o homem, o antro, né? O antro é o homem. Então, o homem, se ser racional, ele vai começar, a partir da racionalidade, pensar uma forma diferente. Daí que vai surgir o quê? Os ideais científicos, né, que é o cientificismo, as descobertas, as inovações, as indagações sobre o porquê das coisas, né? As investigações científicas vão surgir também nesse período do renascimento cultural. Também nós vamos ter na poesia, principalmente, a valorização do corpo e das emoções, porque nós vamos sofrer influência lá da cultura da antiguidade clássica, grego-romana, né, grego-latina. Então, alguns poetas lá da antiguidade vão ser retomados, vão ser tidos como referência para a produção literária desse período do humanismo. E a busca da beleza e da perfeição também. Fala-se no amor platônico, né? Fala-se na beleza, na exaltação desses ideais, principalmente também na poesia. Aí nós chegamos em Portugal em si, né? Quando é que inicia esse humanismo em Portugal? Ele vai iniciar com a nomeação do Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo, né? Ele é nomeado cronista para escrever sobre os feitos do rei, né? As crônicas vão tratar desse ambiente, dessa realidade nobre dos reis, dos cavaleiros, né? Lá trazendo um pouco do contexto do trovadorismo, os feitos heróicos, os grandes feitos dos reis, dos nobres. Então ele vai ser nomeado para isso e vai marcar o início do humanismo em Portugal. E o fim vai acontecer quando? Quando Sá de Miranda, né, poeta português, ele vem da Itália em 1527, trazendo um novo estilo de produção literária, que são os versos, né, decassílabos e o soneto. Então, a partir dali, tem um marco, né, cronológico, né, um marco pedagógico que diz que ali os ideais humanistas são esquecidos um pouquinho e vai surgir uma nova tendência que é o classicismo, que é a escola seguinte que nós vamos estudar. Aí eu trouxe aqui para vocês o humanismo, a obra A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Vocês vão encontrar essa imagem aí na abertura do capítulo, que vai tratar sobre o humanismo, para vocês analisarem. Vocês podem até fazer essa atividade com mais calma, lendo o livro. A Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri, ela é uma obra que foi publicada já no século XIV, durante esse período do Renascimento, e ela representa um dos maiores clássicos da literatura universal. É um texto, um poema épico, né, muito interessante, que vai marcar, né, as características humanistas nesse texto. Esse grande poema épico ele é repleto de simbolismos, de alegorias. Dante critica filósofos, ele vai criticar religiosos e políticos que viveram em sua época. Então ele vai, nessa obra, ele é o personagem, né, da obra, ele mesmo fala sobre uma história onde ele está presente, um relato épico onde ele está presente, e ele vai fazer uma espécie de viagem, ele vai passar por diversos lugares. Ele vai passar pelo inferno, ele vai passar pelo purgatório, ele vai chegar ao paraíso. Então ele tem um percurso aí. Nesse percurso vai acontecendo várias coisas. Ele vai encontrando personalidades, né? O poeta Virgílio, por exemplo, que vai ser uma espécie de mentor para ele no decorrer desse caminho, até ele chegar no céu. Quando ele chega no céu, o Virgílio não vai conseguir entrar,
porque Virgílio é pagão, ele não é batizado, né? Então tem essa questão da religião muito forte. Quando chega no paraíso, ele encontra o grande amor da vida dele, Dante, né? Que é a Beatriz. Então vamos ver um pouquinho sobre essa obra. Originalmente a obra foi intitulada de Comédia, e mais tarde Giovanni Boccaccio ele vai incluir o termo divina. Por ser tão importante, né, tão instigante, ele vai ganhar mais uma característica, né? Não é só comédia, é a divina comédia. O poema ele é narrado em primeira pessoa, onde Dante ele é próprio narrador, né, e o personagem principal. E em muitas passagens, Dante ele fala diretamente com o leitor. Né? Ele vai em uma espécie de diálogo. Com grande maestria e uma linguagem alegórica, o autor descreve sua trajetória no inferno, no purgatório e no paraíso, como eu disse para vocês. Então ele vai fazendo passando por esses espaços, né, muito comuns, né, naquele período da Idade Média também, né, com a influência da religião, que é interessante perceber o que é que ele vai encontrando, o que é que ele vai visualizando dentro desses ambientes. Também nós temos aí, né, essa poesia palaciana, né, que nós tínhamos lá no trovadorismo, que era as cantigas. Agora aqui ela tem uma característica diferente, né? Não totalmente diferente das cantigas, mas nós temos mudanças. Elas vêm das cantigas do trovadorismo, né? Provenientes de lá. Possuía, porém, uma estrutura textual mais elaborada, né? Eram mais bem organizadas, mais bem estruturadas. Por quê? Porque eram redondilhas, né? Tinha ambiguidades, tinha as figuras de linguagem muito fortes, como as aliterações, a assonância, né? Que são os ritmos, né? A métrica, a questão da expressividade. Ele vai tratar também da sensualidade. Não era mais acompanhada por música, mas era feita para ser recitada dentro dos palácios, né? Dentro do ambiente da nobreza. Então essa era a característica da poesia produzida naquele período. Um pouco diferente das cantigas que nós vimos no trovadorismo. Continuando, uma coletânea de poesia chamada Cancioneiro Geral reuniu 2.865 autores e foi publicada em 1516. Essa organização foi realizada pelo poeta português Garcia Rezende. Então, o que foi feito no cancioneiro, né, no Cancioneiro Geral? O cancioneiro é como uma espécie de uma coletânea de várias poesias. Foi juntada, né, de vários autores da época, juntadas numa coletânea. Né? E quem fez isso foi o Garcia Rezende, na época. Os principais temas presentes nesse tipo de produção, né, nas chamadas poesias do Cancioneiro Geral, tratavam de quê? Tratavam dos costumes da corte, de temas relacionados à religião, sátiras que eram críticas, né? Textos líricos, né? Aquela poesia lírica amorosa, e também contando fatos heróicos. Eram esses temas tratados nesse tipo de poesia palaciana. Trouxe aqui para vocês analisarem uma dessas poesias do Aires Teles. Ele diz assim: meu amor, tanto vos quero, que desejo o coração, mil coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse? Desejo que me viesse, do que nunca pode ser, mas com quanto desespero e em mim tanta afeição, que deseja o coração. Aí perceba a questão do lirismo, né, do amor muito presente nessa poesia. Então, essa é uma característica também, né, da poesia palaciana. Assim, temos diversas outras, inclusive no livro de vocês podem depois dar uma olhada, a gente vai fazer atividades sobre essa poesia palaciana. Aí na prosa, né, saindo um pouco lá da poesia e indo para a prosa. Na prosa nós temos aí a produção literária, ela vai se organizar em dois grupos, né, as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais. Lembra lá que as crônicas historiográficas, né, eram aquelas que eram feitas para contar a história de Portugal, contar a história a partir dos reis, da nobreza, os fatos heróicos, né? E as crônicas ficcionais eram as novelas de cavalaria, que era lá do trovadorismo, né, para contar os fatos dos cavaleiros medievais. Aqui elas vão tomar uma nova roupagem, elas vão ganhar um significado diferente, vão ser adaptadas, mas com característica muito parecida com as novelas de cavalaria. Perdão, voltou aqui. Fernão Lopes foi considerado o pai da historiografia portuguesa. Né? Ele contou a história de Portugal, pois por meio de seus estudos e pesquisas historiográficas relatou a vida dos principais reis de Portugal,
Então, essa era a função dele, né? Ele escreveu várias crônicas historiográficas, né? A crônica de El-Rei Dom Pedro, a crônica de El-Rei Dom Fernando, a crônica de El-Rei Dom João I. Então, várias crônicas historiográficas, né, foram contadas, foram escritas, né, e são considerados textos literários por Fernão Lopes. A crônica ficcional, ela foi uma adaptação das novelas de cavalaria, do trovadorismo, né? Viram como eu falei para vocês? Elas foram adaptadas, né? Quando traduzidas, elas sofreram modificações para adequar-se ao pensamento e à realidade social da época. No período humanista, ela foi produzida, por exemplo, uma novela de cavalaria chamada Amadis de Gaula. Então, ele sai um pouquinho daquele contexto da Idade Média, dos cavaleiros, mas ainda continua a contar esses fatos, né, de uma forma diferenciada, adaptada para o contexto daquela sociedade que estava em transformação. Aí nós temos também o teatro. Só um instante que voltou. Pronto, aí o teatro. Lembrem que o teatro, né, o texto dramático, né, o gênero literário dramático, aquele texto que é feito para ser o quê? Para ser encenado. Lá nos gêneros literários, né, estudamos. Então, lá na literatura portuguesa, o grande nome de destaque no teatro é o Gil Vicente, né? Então, vamos ver as características desse teatro. Diferente da poesia e da prosa, o teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre quê? Entre autos e faças, né? Tinha esses grupos. Então, tratavam, né? Era um texto, um teatro popular, que era para o povo, né? Que tratava de temas de interesse da sociedade. Então, por isso que são textos interessantes, né? São textos dramáticos interessantes. Aí nós temos aqui o teatro, né? Os autos eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa. Exemplo desse tipo de obra, nós podemos citar, né, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Lusitânia, o Alto da Visitação, que foram escritas pelo Gil Vicente. Já as farsas eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham um caráter cômico. Então ele tratava de temas sagrados, de temas profanos, de temas de interesse da sociedade. Então ele passeou ali por diversos temas dentro das suas peças teatrais, o Gil Vicente. Aí nós temos aqui, o principal autor do teatro português foi Gil Vicente, por causa de sua influência, inclusive esse tipo de produção literária ficou conhecida como teatro vicentino, né? Quando se fala em teatro vicentino, se fala em Gil Vicente, certo? Essa referência a ele. E, continuando, e suas principais características eram retratos dos costumes e tipos da sociedade portuguesa, a crítica social, o caráter universal, o antropocentrismo, característica marcante desse período, retrato de personagens caricaturadas e alegóricas, retrato psicológico das personagens, presença de humor, de comicidade, né? Presença de alegorias, de miticismo, caráter moralizante, satírico, temas pastoris da vida no campo, né? Cotidianos, profanos e religiosos. Então, ele tratou de diversos temas, a obra dele é vasta, né? Aí eu trouxe para vocês aqui um texto do Teatro Vicentino, né, da obra, numa das obras dele, onde vai apresentar aí todo mundo e ninguém, como esses personagens dessa peça. Aí ele vai colocar o seguinte, o Gil Vicente: ninguém, que andas tu aí buscando? Todo mundo. Mil coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Ninguém. Como has nome, cavaleiro? Como é seu nome, cavaleiro? Todo mundo. Eu em nome todo o mundo, meu nome é todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Olha a crítica, né? Ninguém fala. Eu em nome ninguém, e busco consciência. Meu nome é ninguém, e eu busco consciência. Beuzebu, esta é boa experiência, Dinato. Escreve isto bem. Dinato diz, que escreverei, companheiro? Beuzebu fala, que ninguém busca consciência e todo mundo busca o dinheiro. Olha aí a crítica social presente na peça, né, no teatro do Gil Vicente. Perceba que a intenção moralizante que esse texto trazia
como utilização de personagens míticas, levando o leitor, espectador a uma reflexão sobre suas atitudes. Há também o uso de personagens alegóricas para representar todo mundo e ninguém. Então ele usa essa referência, né, para não citar nomes, ele usa um personagem sendo todo mundo e outro sendo ninguém, para representar essas características do que é comum a todo mundo, naquela sociedade portuguesa, e o que era comum a ninguém, né, fazendo uma crítica social. Aí aqui eu trouxe um mapa mental para vocês copiarem no caderno de vocês. Vocês podem pausar o vídeo ou também eu vou postar os slides para vocês copiarem no caderno, com um resumo do que é o humanismo, né? O que foi o humanismo, o que é que nós temos aí na literatura como característica, as características principais desse período, né, que abrange não só a literatura, mas a sociedade no todo, e os autores que se destacam nesse período. Também trouxe aí uma sugestão de vídeo para vocês aprofundar esse conhecimento. É um vídeo curto do canal Brasil Escola, onde vocês podem também acompanhar uma espécie de revisão, de resumo sobre o humanismo. E aqui no final eu coloquei aí para vocês aprofundarem esse conteúdo no livro de vocês. Esse conteúdo preparado por mim, mas ele também tem no livro de vocês, nas páginas 67, 68, 69, 70 e 71. Façam essa leitura, aprofundem esse conhecimento de vocês. E também nós vamos ter uma atividade que será enviada através do formulário para vocês fazerem, certo? Também sobre o conteúdo. A atividade é do livro, mas eu adaptei para o formulário, você vai responder no formulário, ok? Tratando desse contexto do humanismo. Qualquer dúvida eu estou à disposição de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido o básico desse conteúdo de literatura. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Me procure aí tanto os alunos do primeiro ano D como do primeiro ano E, no WhatsApp da turma ou também no PV. Desejar a todos aí bons estudos. Cuidem da saúde de vocês, fiquem em casa e lembre-se que não são férias, né? Nós não estamos de férias, é um estudo diferente, mas é um estudo. E um abraço a todos vocês.